Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio-revista Show da Manhã. E hoje, 18 de julho, é isso mesmo, o tempo passa, o tempo voa. Quinta-feira, super quinta, Show da Manhã. A gente vai trazer um bate-papo que a gente batizou de Diálogo dos Ativistas. A gente sempre traz aqui temas e informações para provocar reflexões. Ninguém é dono da verdade, mas a gente pode ter a curiosidade de tentar compreender ou entender o outro lado das coisas ou o que está por trás das coisas. E nessa jornada da humanidade não tem nenhuma ação, nenhum movimento que não tenha algum interesse ou alguma orquestração por trás daquilo que acontece. E é isso que a gente vem tentando fazer com que as pessoas se conscientizem de que o mais importante dentro desse cenário global é a sua atuação, é a sua presença, é a sua importância. Porque muitas vezes a gente está sempre assistindo ou sendo manipulado pelo interesse do outro, pelas notícias dos outros. E muitas vezes isso não tem nada a ver com a sua vida, não vai alterar a sua vida e você acaba se contaminando e entrando num processo que hoje a sociedade global vive. Uma ansiedade, uma angústia e uma depressão generalizada sem saber verdadeiramente o motivo. Então tem gente que está se deprimindo por um acontecimento nos Estados Unidos. Tem gente que está se angustiando por uma guerra em outra parte do planeta. E esquece das potencialidades e oportunidades que você tem no seu dia a dia. Que é você buscar conhecer quem é você, o que você está fazendo aqui e para onde você quer ir. Então esse é o mantra ou a filosofia dos ativistas da felicidade. Então hoje, Diálogo dos Ativistas, uma oportunidade única de um duelo verbal, emocional, intelectual e de filosofia entre o jornalista e ativista da felicidade Rosenbaum Ferreira e o idiota Marcos Vinícius, que se proclama ativista da felicidade e por isso é que foi criado o Show da Manhã. Mas antes vamos dar bom dia para a nossa audiência maravilhosa, essa audiência que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan, líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa, que é a região que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo, que inclusive está celebrando desde o dia 16 a FEICAM, a Feira de Indústria, Comércios e Serviços de Caldas Novas, que está na região que a gente celebra tanto, por isso é a região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia e do turismo quântico e termal e da educação com a Faculdade Integra. Estou falando da minha queridíssima região Centro-Sul. Jovem Pan Centro-Sul 105.7, 4 anos conectadíssima nessa região maravilhosa, com os 2 pilares de turismo termal, que esse mês de julho bateu recorde de frequência, recorde de voos, mais de 50 voos extras, para trazer todos que buscam a curiosidade, as delícias e as terapias das águas quentes de Rio Quente e Caldas Novas. Então, muito bom dia a todos conectados, muito bom dia a todos os ativistas da felicidade, Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos representantes na Centro-Sul 105.7. Então, muito bom dia a todos. E eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan 106.7, 20 anos conectadíssimo em você, 20 anos trazendo a frequência do melhor
rádio do Brasil. É a melhor plataforma do Brasil, a melhor rádio do Brasil, Jovem Pan, hoje referência global. E aqui na nossa querida capital do estado de Goiás, Jovem Pan 106.7, conectadíssima a todos os ativistas. Então, muito bom dia a todos. Bom dia quem está no YouTube, no Facebook e no Twitter, que também é Jovem Pan e é líder na web. Então, já que bom dia a toda essa audiência maravilhosa, eu dou bom dia para o meu ativista Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius. É interessante, Marcos Vinícius, que às vezes, com a própria abertura do programa, muita gente me pergunta onde você encontra os assuntos, as coisas. No dia que você vive. Eu acredito por uma exigência legal, ele diz que este programa não é adequado a crianças menores de 16 anos. É isso que preconiza. A censura. A censura. Aí eu pergunto a você, Marcos, um programa que fala sobre felicidade, que não tem nenhuma coisa, conotação nem verbal, nem nada que possa contaminar uma criança. Por que não pode ser para menor de 16 anos? Você quer a resposta agora? Não, eu sei que você vai dar a resposta. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: há um cinismo muito grande em nós não observarmos que o mundo mudou e hoje uma pessoa de 16 anos não é mais uma criança. Nós não permitimos que, como acontece nos países mais adequados a essa realidade, que uma pessoa de 16 anos possa dirigir, mas ela pode usar uma arma poderosíssima, a única arma que a sociedade tem para se defender, que é o voto. Ela pode votar, ela pode usar essa ferramenta poderosa e destruidora ou não, mas ela tem discernimento para votar, mas não tem discernimento para pegar um veículo e buscar o irmão na escola ou levar a avó para o médico. Então, há uma necessidade de nós reavaliarmos a sociedade, inclusive em coisas bem práticas e menores, né? Desculpa ter aproveitado esse gancho, mas eu ouvi isso e quis colocar para que você tivesse a sua também reflexão junto com o ouvinte, na verdade. Porque é o seguinte, é aquilo que o Steve Jobs falava, George Orwell falou antes do Steve Jobs, porque tudo que vai na contramão do que está estabelecido se procura filtrar para que nem todos tenham informação. E essa história da censura vem de uma época onde a democracia não estava presente no país e tudo era rotulado de acordo com a mente de uns poucos poderosos. Só que nós estamos vivendo outro momento e lógico que eles falam, onde tem aquele idiota e aqueles loucos, nós não podemos deixar contaminar, porque senão nós não vamos controlar o voto daqueles que têm 16 anos, podem votar, mas não podem fazer nada. Então essa é sempre a jornada da história, é impedir que as pessoas tenham um desenvolvimento da maior potencialidade, que é da sua compreensão, do seu entendimento, e isso vem através de informação. Então, quanto mais alienado está o grupo, menos provocação eles vão fazer. Porque o termo idiota, que as pessoas não sabem o que é, e muitas vezes fala que você é um idiota, aquilo é um elogio. Porque o idiota é aquele que não se curvou. Ele vem da época da Grécia Antiga, onde eles eram que contestavam todas as leis. São aqueles que não vamos dizer assim, se humilhavam perante o poder. Era preferível pagar com a morte ou com a pena máxima, mas ele defendia a sua consciência, o seu pensamento e a sua inteligência. Então é por isso que muitas vezes tem essa história de censura, mas tudo isso o ativismo da felicidade tira de letra, porque as pessoas hoje estão conectadas aí nas inovações de tecnologia, nas redes sociais e têm acesso a todo tipo de informação que ele quiser. E não vai ser uma censura que vai tirar ele do show da manhã, porque ele vai no YouTube, no Facebook, no Twitter e tem os comentários paralelos. Então a gente está fazendo um movimento que realmente a gente pode celebrar nesses 7 anos de show da manhã uma marca histórica, Rosenval. Um posicionamento histórico que nunca antes teve no rádio nem na nossa sociedade.
quer ter um bando de loucos e idiotas, mas que tem uma filosofia do ativismo da felicidade, que cada dia tem mais gente conectada. Percepção e realidade, você que está nesses 7 anos junto comigo nessa batalha. Inclusive, Marcos, isso talvez seja um processo que a gente chama de gotejamento, não é? O processo de gotejamento é o seguinte, ele não arrebanha. Como você esses dias disse muito bem, vamos supor que amanhã você fala assim, nós vamos ter as showzettes, né? Ou as alegretes, eu não sei. Aí a gente fizesse umas meninas aqui, e uns rapazes também, né? Para poder dançar, e falar, olha lá que vai ter lá. Seria uma coisa muito interessante. Se você, por exemplo, quisesse fazer farol, você vinha fazer o programa de cueca, que seria um assombro, mas faria ibope, não é verdade? Então, aí a gente seria os anitetes. Os anitetes. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse processo de gotejamento que a gente vai fazendo, agora, isso é bom, Marcos, isso, pelo exemplo. Eu sou um exemplo vivo de que a gente, às vezes, tem informação demais, eu sempre procurei, e você sabe disso, tudo estava lá, mais de 200, 300 livros espíritas lidos, eu fiz cursos, eu participei de simpósios, de locais onde se fazia voto de silêncio, um monte de coisa. Mas aquilo estava dentro de mim sem uma utilização prática para o cotidiano meu. Quando eu passei a usar, eu vi o quanto essa programação mental ou reprogramação mental, ela é útil. E, portanto, eu posso dizer para o professor, entra nessa vibe que vai ser melhor para você. Eu acho que o exemplo que a gente dá aqui e as pessoas que vêm aqui, eu acho que ele é melhor do que qualquer outra coisa, porque a gente pode falar, ó, a coisa funciona, né? Seja assim, faz um colorido da sua vida de coisas boas e você verá que o universo vai retribuir na mesma moeda, não é? Isso é muito importante, Rosenval, porque assim como as pessoas hoje, você anda na rua, tem as redes sociais, todo mundo hoje promove cursos de como fazer network, cursos de como você fazer relacionamento. E o Show da Manhã foi um curso durante 7 anos, ininterrupto, de network e relacionamentos, porque as pessoas que acompanham o Show da Manhã tiveram a oportunidade de ouvir aqui, de ver aqui, junto com os ativistas da felicidade, todos os temas que são pautas no país, mas que são de construtividade de um novo ser ou de uma nova realidade. Da área de medicina à área de filosofia, da área dos artistas à área de entretenimento e música. Ao mesmo tempo, pessoas que não dariam acesso a nenhuma audiência, nem na própria Rede Globo local, como foi o caso que por 2 ou 3 vezes esteve aqui o gênio da televisão brasileira e do design chamado Hans Donner, e que muitas vezes chegava a sair lágrimas de emoção de estar num bate-papo onde ele podia contar verdadeiramente a sua vida, coisa que ele nunca teve a oportunidade de fazer na televisão que ele projetou para o mundo. Nós já tivemos aqui conexões internacionais de poder conversar com pessoas de algumas partes do planeta, trazendo as experiências e as referências que quem quisesse beber a água limpa diretamente da fonte, poderia estar fazendo transformações nas suas vidas, na sua cidade, porque já passou de tudo um pouco aqui. Né? Ter a tranquilidade e a felicidade de estar aqui do seu lado, nosso querido Marcos Frota, que já foi um ator grandioso da Globo e hoje tem o Mirage Circos. Então, ou seja, isso é uma oportunidade única. Poder trazer informações da França, quando você esteve na França, de Bogotá, quando eu estou em Bogotá, de alguma parte do planeta. Eu fiz várias vezes na eleição do Macron, eu entrava ao vivo no Show da Manhã para dar as informações em primeira mão do que estava acontecendo naquele momento eleitoral. Então, esse é o Show da Manhã. Que a gente buscou um formato onde nós não temos nenhuma pretensão com a verdade, mas nós temos um propósito de trazer uma reflexão de um novo olhar para o mundo. Então eu vou trazer um anjo acelerador e eu quero saber percepção e realidade de você, mas antes eu vou trazer educação é o trampolim para uma nova cultura cidadã, e você sabe que educação é tudo.
Então você tem que estar dentro da Unifazan. Unifazan é um centro universitário, com um centro tecnológico encantador, com alta tecnologia, vários cursos de graduação, professores, mestres, doutores, tudo para você se preparar e se qualificar para ser um novo ser completo e um profissional de sucesso. Então, bora junto, o lugar certo para você crescer e desenvolver e se transformar nessa nova etapa da humanidade é na Unifazan. É só acessar www.fazan.edu.br e você garantir o seu lugar. Percepção e realidade, Rosival. O Marcinho, só para referendar o que você está dizendo aí, nós vamos, evidentemente, citar nomes, vamos cometer injustiças, evidentemente. Mas só para lembrar, o Pablo Marçal esteve aqui conosco, é daqui, da terrinha, agora é notícia nacional, porque está lá em São Paulo dando trabalho, enfrentando uma pedreira lá para poder se expor, sendo candidato a prefeito de São Paulo, para citar alguns nomes. Nós temos agora a Anitta, você deve saber disso, ela agora está preconizando que as pessoas façam a constelação. O que nós temos em Goiás? Uma das maiores especialistas em constelação do país. Ela escreveu um livro que hoje é referência nacional sobre constelação. É gente nossa, já esteve aqui no programa. Já esteve aqui quantas vezes? Várias vezes. Inclusive, nós somos incentivadores da constelação. Da constelação. Antes da Anitta, antes do Brad Pitt, antes da Preta Gil. Não é verdade? Você mesmo fez uma luta muito boa para que não se fizesse uma injustiça com a constelação. Nós temos o professor Carlos Andrés, que é uma sumidade na língua portuguesa no país, é um dos mais considerados do país, se não entre os 5 melhores nessa área. Você vê o Geraldo Rocha, que é um grande escritor. Nós temos pessoas que vêm aqui, Marcos, nesses 7 anos, que eu puxando pela memória, você vai ver o quanto essas pessoas... Eu esqueci o nome daquele rapaz maravilhoso, porque é gente demais, que é autista, que é um DJ famoso, que está Rei Doc. Rei Doc. Olha, o Rei Doc esteve aqui. E outros. Agora, eu pergunto para você que está ouvindo aí agora, o que isso significa? Significa o seguinte, é um programa que nós estamos atentos àquilo que Goiás tem de melhor, de mais ousado na área da ciência, da intelectualidade, da música, da filosofia. É gente nossa. É isso que nós queremos mostrar. Porque Goiás, como você é o inventor, você fica com a sua invenção. Goiás é o estado... É o Brasil. É o Brasil que dá certo. O pessoal ficou bem assim, receoso, falou, não, então vou pôr o Estado. Mas veja bem, coisas muito importantes, foi uma sementinha plantada neste programa. E eu fico muito lisonjeado com isso, por nós dois sermos os veteranos os únicos que tiveram aqui desde o primeiro dia até o último, que o último não sei quando vai ser, não é? Espero que não seja breve nunca, mas isso me dá um grande prazer de nós mostrarmos as coisas boas de Goiás para os goianos, que merecem, né? É isso, mais do que de Goiás, do Brasil, nós somos uns defensores do Brasil, tenha boa vontade com o Brasil, muitas vezes a gente até confundido com algum ista da vida, mas tudo certo, é porque nós somos ativistas. Mas eu quero trazer que está acontecendo em Caldas Novas, maravilhosamente, essa região Centro-Sul, a FEICAM, que é a Feira de Indústria, Comércio e Serviços de Caldas Novas, e é onde você pode ter aí uma série de informações e surpreender com mais de 62 estandes disponíveis para poder mostrar tudo que essa região promove. Além de dar visibilidade para a sua empresa, porque tem um público, e nesse momento Caldas Novas está lotada inclusive de gente de todas as partes do planeta. Você pode fazer relacionamentos, ou seja, network com outros empresários. Você que está pensando em investir nessa região, então faça uma visita na FEICAM, porque você tem a oportunidade de conhecer, aumentar suas vendas, fazer relacionamento e saber tudo sobre inovação, tendências e tecnologia do mercado. As pessoas às vezes não conhecem Caldas Novas, então é uma oportunidade de conhecer a região Centro-Sul através da FEICAM, a Feira de Indústria, Comércio e Serviços de Caldas Novas. Acontece tudo isso na Praça Mestre Orlando, em Caldas Novas, e vai até o dia 20, ou seja, você tem mais hoje, amanhã
e depois para poder celebrar. Então, até sábado. Então, não perca, FEICAN 2024 está esperando por você. E você vai poder conhecer, inclusive, a Faculdade Integra, que é um campus universitário maravilhoso. Mas vamos virar a página, porque eu quero fazer uma homenagem a esse resto de programa. Hoje é dia de celebrar o nosso querido Nelson Mandela, Dia Internacional do Nelson Mandela, porque 18 de julho foi a data que ele nasceu. E o Nelson Mandela, um ícone, uma referência de uma luta, de um ativista da felicidade e da humanidade, porque ele conseguiu fazer com que o mundo todo conhecesse a sua jornada, a sua batalha, e não desistiu mesmo depois de uma temporada prisioneiro, injustamente prisioneiro, mas ele mostrou para o mundo, como Gandhi, que a inteligência, quando é aplicada em favor do coletivo, ela é compreendida. Percepção de Nelson Mandela. O que você enxergou em Nelson Mandela que você guarda no seu coração como uma força motivacional para você não desistir nunca de ser ativista, Rosebal? O Marcos, quem teve a boa oportunidade de ler o livro do Nelson Mandela vai ver o quanto o Nelson Mandela foi importante para a luta da humanidade contra o preconceito, contra o racismo, que isso é um câncer que deve ser extirpado do ser humano imediatamente. O Nelson Mandela, até eu citei aqui uma vez, ele disse que nunca se sentiu tão livre quanto esteve. Eu não me lembro, foram décadas que ele esteve preso, eu não me lembro quanto tempo exato, pode verificar aí. Ele nunca se sentiu tão livre quanto esteve preso e nunca se sentiu tão preso quando foi presidente, acabou sendo presidente da África do Sul, não é isso mesmo? Mas o Nelson Mandela foi um exemplo de que ele pôde, de dentro daquela cadeia física, abrir as portas das cadeias mentais de muita gente. Agora, aí, Marcos, isso vem aqui, a gente às vezes critica muito, porque precisa ser criticado, ninguém está acima de crítica, a imprensa por não se engajar naquilo que precisa, mas foi um bom momento internacional, onde todos os veículos sérios de comunicação do mundo se engajaram em defesa do Mandela, porque se ele não tivesse a repercussão na imprensa que teve, eles teriam dado um fim dele na cadeia, porque ele incomodava todo dia que estava preso, porque ele era visitado por várias personalidades internacionais, e isso era notícia, então eles não tiveram coragem de fazer nada com ele, assim, drástico, mas que ele era demoestado todos os dias e era punido injustamente. Então, é um símbolo muito qualificado da luta contra o racismo, que é uma coisa absurda, não é? Muito bem, complementando aí, ele passou 27 anos preso e ele esteve no Brasil em 1994, na sua peregrinação de campanha para poder assumir o poder na África do Sul. E ele deixou uma frase que eu quero dizer aqui, porque quando você é ativista da felicidade, com toda a incompreensão desse mundo, onde as pessoas muitas vezes acreditam que a gente está virando as costas para essa violência, para as notícias que deprimem, para a contabilidade da morte, para a contabilidade da doença. A gente vem com o tema dos ativismos da felicidade, de trazer que a vida é um show e viver é uma arte, porque ele mesmo na prisão celebrou a arte de viver. Então ele tem uma frase maravilhosa: aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que domina esse medo. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, ou de onde ela vem, ou de sua religião. Sejamos todos irmãos, sejamos todos seres que se completam. Então isso é muito que a gente fala aqui todos os dias. Ou seja, nós não podemos julgar nada, porque a justiça sem amor é julgamento.
Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, em momentos que às vezes você só quer criticar. Mas por que isso? Por que está acontecendo isso? E quando a gente traz a constelação para dentro do show da manhã, quando a gente incentiva você a assistir uma série como A Nova Mulher, Another Self, que está na Netflix, é para você entender e honrar os seus ancestrais. Tem muita gente que nunca perdoou sua mãe ou seu pai e está vivendo um drama que ele não sabe de onde sair. Então, tudo isso é uma forma de você compreender que a vida faz parte do todo. Você não é único nesse processo. Então, seja um ativista da vida, seja um ativista da felicidade, descubra o poder da arte de viver, porque a vida é um show e viver é uma arte. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores. Conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas, porque você proporciona experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e monetiza exponencialmente em todos os canais. Então você já sabe, para entrar para o mundo das plataformas é só acessar Gasque TV, www.gasque.tv. E também, antes de fechar, com a nossa querida Ademe, que traz a cartilha do Guia do Comprador de Imóveis, guia para comprar imóveis para você garantir seu investimento, eu vou fazer uma homenagem, porque ontem o futebol que nós anunciamos aqui teve resultados surpreendentes. O Palmeiras amarelou para o Botafogo e o Botafogo disparou na liderança. O Atlético não conseguiu ganhar do Vasco no Acioli e continua numa zona que ninguém quer, que é a zona do rebaixamento. Mas eu tenho certeza que o Atlético vai dar a volta por cima, porque ainda estamos quase na metade do campeonato e tem muito ponto para rolar. Tem gente secando, lógico, tem gente secando. E ontem eu gostaria desse corte, Isadora. Ontem eu quero celebrar que foi o aniversário de um grande amigo, de um grande empreendedor jovem, que é o nosso querido Renan Lobo, da construtora Mendes Lobo. É isso mesmo. Renan Lobo, então, celebrou aniversário ontem. Muitas felicidades, muita luz, parabéns, e que você continue nessa jornada de sucesso, porque você é ativista da felicidade e pensa no coletivo. E pensando no coletivo, você vai longe. Então, feliz aniversário, parabéns e continue na luz, porque você vai iluminar muito ainda a vida de muita gente. Dizendo isso, então, eu volto para a Ademe, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. O mercado imobiliário goiano é referência no mercado nacional e a Ademe sempre trabalhando para você. A Ademe qualifica, a Ademe tem compliance e agora traz a cartilha Guia de Compra para a Compra de Imóveis, assinada por jurídicos assim especialistas em direito imobiliário, Dr. Arthur Rios, Dr. Diego Amaral, Dr. Melim Chalub e outros, né? Assim como o Dr. Pedro Celestino, que é mestre em Direito. Tudo isso para garantir a sua compra, seu investimento. Então você vai saber tudo. Comprar imóvel na planta é garantido? Qual é a lei que rege? Comprar imóvel na planta de cooperativas é garantido? A cartilha responde. E tudo que você precisa saber para garantir o seu investimento. Então, na hora de comprar o seu imóvel, fazer seu investimento, procure uma empresa que tem um selo Ademe, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado de Goiás. Vamos para um pam e a gente já volta com o Diálogo dos Ativistas, só aqui no Show da Manhã. Rádio Revista, hoje, quinta-feira, super quinta, 18 de julho. E para a gente dar sequência no Diálogo dos Ativistas, hoje um programa diferente, onde a gente está fazendo uma resenha ou colocando os pingos nos is para poder celebrar na nossa querida Jovem Pan sobre temas que muitas vezes as pessoas não compreendem. E eu vou trazer aqui, por exemplo, hoje, em todos os veículos de comunicação, nos blogs, tem uma preocupação muito grande com o comportamento emocional das pessoas sobre
essa pressão que o mundo está imprimindo, que o sucesso está imprimindo, a obrigação de ter sucesso, de dar certo, e muitas vezes o esquecimento de que é ser um humano. Hoje vários filósofos já mais contemporâneos, ou seja, mais da atualidade, estão fazendo releituras de todos os clássicos e trazendo para a realidade o que esse mundo, que muitos lá atrás já tinham feito previsão, está acontecendo. E por que nós não promovemos reações? Por que não tem um grito de liberdade, de não estar sendo aprisionado, seja pelo fator econômico, seja pelo fator da beleza, seja pelo fator do sucesso, e a gente acabou virando um super ser que vive esgotado, cansado, irritado, sem nenhuma empatia e ao mesmo tempo insatisfeito com a vida, que gera uma depressão angustiante no planeta. E o Cury, que é o nosso guia do mantra diário, traz uma reflexão muito interessante para ilustrar esse segundo bloco, para a gente poder refletir sobre tudo isso. Porque ninguém consegue controlar seus gestos e palavras a não ser sua própria consciência. Se você sair gritando aos quatro ventos que a sociedade moderna se tornar um grande manicômio global, onde o normal é ser ansioso, estressado e irritado, e o anormal é ser saudável, tranquilo e sereno, as pessoas falam que você enlouqueceu. O que a gente fala aqui todos os dias é por isso que a gente é taxado de louco, mas nós são idiotas mesmo. Porque a gente fala que você tem que ser saudável, você tem que ser tranquilo e compreender a sua vida. Então, olha só o que o Cury fala para nós. As sociedades modernas tornaram-se uma fábrica de pessoas ansiosas. O normal é estar estressado, irritadiço, fadigado, que é o extremo do cansaço. O anormal, o doido, é aquele que fala com a natureza, é aquele que abraça as árvores, é aquele que faz meditação, é aquele que quer viver verdadeiramente a essência do amor. Então esse é louco, porque hoje nem o amor é celebrado mais. As relações são de posses e de prazeres e desejos. O amor não existe. Tenha um problema no seu relacionamento e fala para o seu parceiro. Aí você já não serve mais. Não, você é muito problemática, ou você é muito problemático. Eu quero uma pessoa mais tranquila, mais madura. Eu quero uma pessoa que saiba verdadeiramente o que ela quer. E isso você não vai encontrar. Então essa carência mundial hoje, ela faz com que a gente se entregue àquilo que antigamente chamava de luxúria. Então, ouça o Cury sempre, aqui no Show da Manhã. Porque a gente sempre traz uma forma de dialogar sobre esse tema. Inclusive, se você quer ter um choque, mas um choque em pleno século XXI, nesses dias de hoje, na Netflix tem um filme maravilhoso. As pessoas não têm paciência, porque o filme tem 3 horas e 9 minutos de duração, que chama Babilônia. Aí você vai entender o que é verdadeiramente uma loucura para poder extravasar. Nem o Dante, com o inferno, imaginava que pudesse ter um filme como esse. Então, para você não chegar aos extremos, celebre o Cury, celebre a vida. A vida é um show, viver é uma arte. Rosenval, hoje, vamos dizer, a arte de viver. O que você entende pela arte de viver, já que o mundo está promovendo essa angústia, essa competitividade e, ao mesmo tempo, essa polarização de uns contra os outros? Ô Marcio, isso aí tem muito, né? Por que a gente deve ler os clássicos? Você veja o que Maquiavel, que você precisa reler e ler sempre. O que Maquiavel falava como preconizando para manter o poder, para segurar o poder e para dominar?
você divide. Então eu pergunto, uma nação que for coesa naquilo que interessa, se nós tivéssemos condições de ir às ruas naquilo que nos interessa, são coisas às vezes assim que com certeza se reunir duas pessoas antagônicas por ideologia e falar para elas falarem os 4 problemas nacionais mais prementes a serem resolvidos, serão os mesmos. Mas nós não vamos às ruas por eles. Nós queremos ser antagonistas. Se você pegar o George Orwell, 1984, você vai ver que o Big Brother, que ele preconizou, que Canceler o livro, sabe, uau, um controle total de uma população, que coisa horrorosa. Eu digo para você que é fichinha o que ele vislumbrou na época que escreveu o livro, com o que está acontecendo agora. Você veja o que o Elon Musk fez. Ele quer se esmiscuir dizendo, eu pego a bola é minha, nós estamos jogando, mas se o Estado soberano da Califórnia, pelas leis da Califórnia, decidir alguma coisa que eu não concordo, eu pego a bola e ponho ela debaixo do braço e vou para o Texas, porque lá tem uma lei que me comporta o que eu penso. Então o que as Big Techs estão querendo fazer? Que você foi o primeiro aqui a dizer que, olha, preste atenção, que eles estão dominando o mundo em todos os aspectos. E agora estão indo longe demais. E eu quero, inclusive, dizer que leis que podem ser feitas com a minha aprovação ou não. Olha o assinte que chega um trilhardário desse, porque esse pessoal é trilhardário, né? Pelo PIB que eles controlam do mundo. Então, Marcos Vinícius, eu digo o seguinte, a gente tem que se repaginar sempre. Tem que fazer igual o Raul Seixas disse, eu tenho que ser uma metamorfose ambulante. E eu digo para você, a pessoa que sabe exatamente o que quer, o que deve fazer, essa pessoa está no caminho para o fracasso, porque é o seguinte, a gente tem que ter emoções. Agora, a pessoa tem que saber, pelo menos, o que não quer. Vou arrematar. Eu sei agora o que eu não quero. Eu não quero ter relação com gente preconceituosa, racista. Eu não quero ter relação com gente que não tem uma vibe equilibrada, que não queira alegria, que não queira fazer o bem. Isso eu não quero. Agora, o que eu quero, eu vou descobrindo ao longo do que eu vou fazendo durante o dia. Porque é muito interessante, às vezes eu penso que eu não quero uma coisa e amanhã eu falo, uau, isso é bom, é qualificado, eu quero. Eu achava que não queria, agora eu quero. Então, você tem que pelo menos saber o que você não quer para você. É muito interessante a gente poder fazer reflexões na vida. Se a gente pega o Retrato Brasil e voltamos na década de 70, 80, o que se discutia nacionalmente, o que a população estava preocupada, o que era o dia a dia das pessoas? O maior sonho das pessoas, por exemplo, no centro do Brasil, aqui em Goiás, por exemplo, era conhecer o Rio de Janeiro. Era conhecer as praias maravilhosas de Ipanema, Copacabana, que aquilo era um mundo global para quem estava no centro do país, para quem estava no interior do Brasil. O sonho das pessoas que viviam no litoral era conhecer o coração do Brasil, as fazendas, voltar um pouco, porque aquilo parecia que era só em filme, porque eles perderam aquela essência. E a gente discutia qual era a melhor música do festival, a gente discutia quais os autores que estavam saindo e fazendo que a literatura nacional tivesse relevância internacional. A gente discutia os avanços da economia através das industrializações, da chegada de um carro, de um modelo. A moda era limitada a 4 ou 5 marcas, onde você discutia se o melhor era o nylon ou o tergal. Tem gente que não sabe nem o que é tergal e nem o que é nylon. Não? Então, o brim era da calça rancheira. Não tinha essa globalização impondo um modelo que na verdade não era moda. Nós fomos traídos por não entendermos e não ter consciência das coisas. O que fizeram a gente engolir não foi uma novidade na moda, uma diversidade na moda, foi um modelo econômico. Então você, para ser alguém, você tem que ter uma marca que identifica na etiqueta da sua roupa. Você, para ser alguém, tem que ter um carro que hoje a marca impôs no dia a dia das pessoas.
Se você conversar com qualquer médico, com qualquer nutricionista, com qualquer cientista, ninguém entende como a Coca-Cola conseguiu virar a marca mais poderosa do mundo vendendo um produto cancerígeno, com excesso de açúcar, criando obesidade. Mas o prazer de tomar o refresco, é maior do que celebrar a vida. Então, a gente tem que parar um pouco para refletir como é que nós estamos caminhando. Então, antes, o grande lance era a gente ter uma calça com etiqueta, uma calça jeans com a etiqueta famosa. Agora é ter um telefone. Não, tem que ter uma marca, não é o telefone. Eu não posso ter um celular. Se eu não tiver um celular de uma marca X, eu não estou preparado para esse mundo da tecnologia. Então, onde é que nós vamos parar? Nós mesmos estamos colaborando com um modelo econômico onde vem 2 ou 3 malucos aí que fala que tem uma nova política e todo mundo abraça e segue e continua tudo igual. Não muda nada na sua vida. Mas você passa a ser aquele fervoroso torcedor daquele segmento A ou B. E a sua vida, você não preocupa com ela? Então é um momento da gente poder fazer diálogos onde esteja na contramão desses que estão aí. É inadmissível ver o que fizeram com o futebol brasileiro, por exemplo. Você não pode mais ir no estádio, porque agora os jogos têm que ser de uma torcida porque a violência não permite que reúna um coletivo, sendo que o futebol foi o ópio do povo. E a gente assiste calado, e a gente vai entrando igual uma manada de qualquer coisa, de cabeça baixa e seguindo. Então, se você fizer uma reflexão, infelizmente hoje, em função das Big Techs, nós não podemos tocar música no programa para poder fazer referências e dissertações. Mas nós estamos esperando demais. O Vandré falava lá atrás, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Nós não sabemos mais fazer a nossa hora. Quem faz a nossa hora é outro, e você não sabe nem quem é. E aí tem uma série de seguidores desse Deus chamado mercado, e que agora os economistas falam, se você não está aí, você não é ninguém. Quem olhar para trás, seu avô que tinha fazenda, seu pai que não tinha nada, ninguém se importava com Deus mercado, todo mundo se importava com Deus vida. Celebrar a vida. Hoje você celebra umas coisas que você não sabe nem porquê, mas você é massa de manobra. Isso é a arte de viver? Percepção e realidade, Rosenval? Evidentemente, Marcos Vinícius, que nós somos, né? Quer dizer, é difícil lutar contra isso aí, né? Quer dizer, você disse aí, eu tenho essa marca de telefone que todo mundo tem e acha que tem que ter, não é? E é uma marca boa, etc. Não vamos falar a marca para não fazer propaganda, mas, Marcos, isso, até aquela mínima proteção. Você citou uma marca consolidada que fez muita propaganda, etc. Tal, mesmo sabendo que é uma coisa que está causando grandes problemas. O consumo de refrigerante causa grandes problemas internacionais. Mas você veja bem, nem aquela proteção mínima. Nós temos aí uma recente propaganda desta marca que você citou aí, Coca-Cola, para você colecionar os heróis. As crianças colecionarem os heróis. Nós estamos carentes de heróis. Aí o herói, onde ele está? Ele está numa garrafa de Coca-Cola. Veja o quanto isso tem um peso para as crianças. Tem criança que quer tomar uma Coca-Cola para pegar a coleção dos heróis. Eu entendo que teria que ter uma defesa, em defesa do Estatuto da Criança e Adolescente, que impedisse este tipo de propaganda. Olha que eu sou um homem de propaganda. Eu gostaria de ter a Coca-Cola para divulgar. Eu tenho uma agência de publicidade. Mas eu entendo que ela precisa ter uma consciência social. Nada contra todas essas grandes empresas que chegaram lá e faz parte do jogo.
Agora, é preciso ter uma consciência coletiva muito intensa, porque senão, na verdade, vender o produto é uma coisa. Agora, incentivar o consumo para a criança, eu acho que é outra. Eu estou falando isso, a Guisa, talvez a gente esteja aí crucificando uma grande marca. Não, é cultura. É cultura. Então, eu quero dizer, isso deve ser, Marcos Vinícius, vou arrematar com o seguinte: eu sei que você faz isso e eu faço. Se alguém me pede para ser garoto propaganda, para emprestar minha voz, ou para divulgar nos programas que eu participo, uma coisa que eu não acredito, não me conformo, não usaria, eu não vou divulgar. Eu sei que nós dois fazemos isso. Eu já recusei só esse ano dois grandes clientes por isso, e sei que se recusa. Então eu pergunto, isso chama-se quê? Consciência, porque precisar de faturar, todos nós precisamos. Eu acho que tem que ter essa consciência formal. Não, eu sou uma formiguinha só, mas a minha parte eu faço, né? Eu penso assim. Muito bem, eu vou trazer saúde a seu maior patrimônio. A gente fala isso, mas a gente não cumpre isso. Você está intoxicando de quê? Então, pelo menos você tem que cuidar, fazer seus exames, fazer seus check-ups. E é por isso que a gente tem aqui o Anjo Acelerador Núcleo, Laboratório Núcleo. Quem vai no núcleo sabe o que a gente está falando. É gente cuidando de gente, equipamentos de última geração, um atendimento qualificado para você ter um exame confiável para você e para o seu médico. E, logicamente, você ter a tranquilidade de fazer um tratamento que o exame vai te dar a causa. Então, na hora de fazer o seu exame, você já sabe, Laboratório Núcleo. E agora o Núcleo tem um Centro Médico Núcleo, com especialistas médicos qualificados por um preço acessível, aquela consulta que você pode pagar e você sair cuidando do maior patrimônio da sua vida, inclusive, depois da consulta, você sai com os exames laboratoriais. Tudo fácil para você com o preço que você pode pagar. Então, pensou na sua saúde, cuidou da sua saúde, é Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Mas o tema aqui não é crucificar, nós temos que autocrucificar. Não é crucificar marcas nem produtos, porque nós temos uma coisa chamada consciência. Nós temos uma coisa que deveria estar presente na vida de todos, que é educação. O que é bom para você e o que não é bom para você. Só que nós deixamos ser impregnados por uma motivação artificial. E nós falamos no programa de ontem sobre o que é inteligência emocional e o que é inteligência artificial. Só que quem não tem inteligência emocional vai ser conduzido por todo o comportamento artificial. Então você não percebe, mas quantas roupas você tem que você não usa? Mas você tem que estar na moda, é um impulso consumista. O meu querido e saudoso Dorival Caymmi cantava que Marina Morena, Marina, exaltava a sua beleza. Não pinte esse rosto que eu gosto, que é só seu, porque a sua beleza foi Deus que te deu. E hoje ninguém celebra mais a beleza, celebra a maquiagem. A maquiagem, o que é? A máscara. Então nós precisamos de uma máscara para viver, porque a gente não sabe ser a gente mesmo. Essa é a discussão do tema, do diálogo dos ativistas. Então, a máscara hoje está no filtro do Instagram, a máscara hoje está naquela imagem que você posta, que na verdade ela é fake. E aí você quer criticar fake news das outras pessoas. Mas você está sendo fake até no seu dia a dia. O que é fake? É falso. Então nós vivemos uma sociedade da falsidade. Você tem todos os problemas, você dá um sorriso, fotografa e as pessoas acham que você está feliz. Mas seu coração está dilacerado, sua angústia está te deprimindo. Como fazer para mudar? É você ser ativista com a vida. Cara, a vida é linda demais, é um patrimônio. Você olha, o carro você pode perder, a casa você pode perder, você não pode perder só a vida. Nós já falamos num programa aqui a história do Onassis, que foi considerado um dos caras mais ricos do planeta.
E uma vez perguntaram para ele numa entrevista, fala, se você perder tudo, o que você faria? Ele falou, começaria tudo de novo. Porque eu não perdi meu gosto, não perdi minha vida, não perdi meu talento. Inclusive, eu ia frequentar os meus restaurantes, mas eu não ia dar conta de pagar a comida, eu tomaria água. Mas eu estaria celebrando a vida. Tem gente que faz o autoextermínio. Então, isso é que a gente quer provocar em você. A vida é o maior patrimônio que esse ser tem nessa jornada do aqui e agora. O resto são desejos. Percepção e realidade, Rosenval? O Marcos, às vezes, quando a gente fala isso, pensa que a gente apenas tem aquele saudosismo que não deve ser exercido. Eu, por exemplo, acho que o mundo hoje é muito melhor. Eu tenho certeza. Ele tem certeza que ele é melhor, não é? Ele é melhor para mim. Eu tenho várias coisas que eu posso citar, nominar, que estão muito mais habilitadas a me servir do que o contrário. Agora, o que a gente deve ter saudade é das rédeas do destino que a pessoa tinha antes. Você tinha as rédeas do seu destino. Hoje, sem querendo, nós damos essas rédeas aos big techs, que é uma coisa que você tem falado aqui. Fala, pega as rédeas do seu destino. Faça aquilo que você quer fazer. Não deixe ser usado pelos logaritmos. Use-os em seu favor. Então, isso só é possível como, Marcos? Caímos naquela vala comum tão específica. Se instrua, leia, tenha conteúdo, porque você disse uma coisa muito bem. Eu conversei com um médico, acho que eu disse isso aqui no ar, né? Lá do Rio Grande do Sul. Ele disse, eu saí com a minha esposa, éramos 2 cirurgiões plásticos proeminentes, com tudo que uma pessoa possa querer, com casa, com carro, com amigos, com dinheiro, com clínica. Saímos com o nosso jaleco, de repente a gente olha pelo quarto andar do hospital, nós não tínhamos absolutamente nada a não ser os nossos jalecos, a roupa que nós fomos trabalhar, os carros, a casa, tudo se foi. Porém, nós somos 2 médicos, não é? Então, o conteúdo, o conhecimento, a cultura que você adquire, ninguém pode tomar de você. Então, isso é a maior riqueza. Se você der princípios éticos aos seus filhos, princípios fundamentais de qualificação moral, mesmo que eles não tenham estudo formal, e a gente tem que respeitar isso, tem crianças que não quer. Eles vão ser pessoas que vão dar conta de tocar sua vida. Então, para não falar demais, o resultado, a solução para os problemas não está fora, está dentro. E a gente tem dificuldade em perceber isso. Você veja bem, Marcos, nisso eu não estou dizendo isso. Nós 2 aqui, nós acreditamos na marra, porque foi na marra. Tanto conhecimento e conteúdo necessário para tocar uma vida, que a gente acaba disso não tendo medo. Porque a gente sabe o que vai fazer. Quer dizer, viver, vamos comer, ter um lugar bom para morar, vamos, porque a gente sabe fazer alguma coisa. Então eu preconizo que as pessoas estudem. É um grande, uma válvula de escape que você vai ter uma fortuna que ninguém vai roubar de você. Muito bem, eu tenho que ir para um break dos Anjos Aceleradores e eu vou trazer Condomínio Quinta das Araras, porque você tem que descobrir um novo jeito real de viver e conectar com a natureza hoje é a melhor fórmula de você se reencontrar com você, é o que diz todos os especialistas em qualidade de vida. É por isso que o Quinta das Araras traz um maravilhoso cenário onde você tem 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte, com 2 lagos contemplativos, e tudo isso com a comodidade da cidade, porque está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Descubra o seu novo jeito real de viver no Condomínio Quinta das Araras. Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, mas acelere, porque são as últimas unidades, as joias da coroa, para você viver nesse novo jeito real de viver. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com Diálogos dos Ativistas com...
bate-papo de quinta-feira no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, quinta-feira, Diálogo dos Ativistas, um bate-papo do Marcos Vinícius com Rosenval Ferreira sobre a arte de viver, já que a vida é um show e viver é uma arte. Como é que a gente celebra isso mesmo no mundo caótico? Porque o mundo está caótico, o mundo tem problemas. E tudo isso fizeram previsões. O Simpson, então, é o rei da previsão. O Simpson, inclusive, tirou um episódio dele do ar agora no Planeta, porque eles tinham feito uma previsão de uma cena parecida com o que aconteceu agora na campanha, onde tentaram aniquilar o atual candidato dos republicanos, Donald Trump. Por que o Simpson? Tem bola de cristal? Não, tem um tema hoje que ninguém sabe o que está por trás de tudo. Chama-se engenharia social. Engenharia social não levanta prédio, não faz construção, não, ela estuda o comportamento humano. E cruza com tudo isso que a gente está vivendo. Então, quais são as tendências desse ser humano? Que não tem voz, que não sabe escutar mais, que não sabe enxergar mais. É buscar reações que são explosivas. Então é isso que acontece. Por que as pessoas no trânsito às vezes brigam e trocam tiros? Trocam tapas? É porque o grau de irritação superou o grau da consciência. Então nós somos animais humanos, sem comportamento humano, vivendo numa sociedade enlouquecida. Porque nada justifica essa correria. Você está correndo atrás de quê? Então tem gente que abastece sua despensa como se ela fosse comer mais. Você não come mais do que você come. Trabalha enlouquecidamente atrás de dinheiro. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Todo mundo tem um desejo, mas e a vida, que é o seu patrimônio? Vocês não têm problema? Nós vivenciamos, nós vivemos problema todos os dias como qualquer um. Tem pensão para ex-mulher, tem ajuda para filho, tem isso, tem aquilo, tem uma série de fatores, tem que enfrentar o dia a dia como se a gente fosse um peão de obra. Se acorda às 5:30 da manhã e vai dormir 1h da manhã. Todos os dias. Então por que vocês ficam falando em ativismo da felicidade, sendo que a vida de vocês não é nada disso? Porque a vida não é isso que está aí. Então nós somos heróis da resistência. Não deixamos de celebrar a vida, não deixamos de ter desejos, mas nós temos frustrações, nós temos decepções, nós temos angústias. Mas elas não são maiores do que o maior patrimônio que nós temos, que é a vida. E a gente não vai se entregar. Quando você tiver qualquer angústia, tente conversar com um artista de circo que faz um espetáculo e depois vê como ele vive. Converse com um palhaço que faz todo mundo rir, mas procure saber da sua angústia no coração. Converse com um milionário que tem tudo e pergunta se ele está feliz. Mas um papo de humano, não um papo de competição, de quanto eu tenho na conta, quanto que eu investi, quanto que eu não sei das contas. Não, conversa de ser para ser. Então, nada é capaz de tirar o maior patrimônio que você tem. Primeiro, a vida. Segundo, seu conhecimento e seu entendimento da vida. Dizendo isso, eu fui criado pelos Jetsons. Tudo que esse povo fala aí eu já sabia com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, então não tem surpresa nenhuma para mim. Percepção e realidade, Rosenval? Você veja, isso beira o cinismo, né? Fala assim, não, os Jetsons tem um episódio lá que fala da possibilidade de um atentado. O que pode Esse acontecer? é o Simpsons. Desculpa, os Simpsons, né? Você falou no Jetson, Jetson... e depois falou no Simpsons, né? Eu confundi, mas veja bem. Aí você fala assim, gente, aí tira do ar isso aí.
Eu falo, cara, isso não vai induzir ninguém a atirar ninguém, não, Simpsons. O que induz a pessoa a cometer um desatino desse são os próprios estadistas que chamam um ao outro de nazista, de fascista, de todo tipo de coisa, induzindo a uma pessoa a falar assim, poxa, o sujeito é um nazista, é um Hitler novo, então eu vou impedir que haja um holocausto, eu vou matar esse sujeito antes que ele transforme o mundo no Hitler. Então, quem tinha que tirar do ar as pessoas que propagam o ódio. Os políticos, todos eles, aqui não tem, todos eles fazem isso, é isso que tinha que tirar do ar, e não um programa, e não um cartoon, na verdade. Então, Marcos, eu falo para você fala, sujeito briga no trânsito. É uma questão de escala de valores. Eu já vi isso pessoalmente. A mulher liga, fala assim, o menino caiu lá na escola e cortou, etc, tal, tem que levar no pronto-socorro. Não, dá um jeito aí, resolve isso aí pra gente. Agora, faz a mesma mulher ligar pro cara e falar, um cara bateu no carro aqui na T63. Não saia daí que eu tô indo pra aí. O gente sai do programa sai da onde ele estiver, vai lá. Não sai daí que esse cara tem que pagar a gente, porque eu vou até aí. Mas não vai buscar o filho na escola. Então, a escala de valores tem gente, Marco, nisso. Esses dias eu encostei na placa de um cara. Eu não estou brincando, estou contando história verídica. O sujeito ficou tão bravo e vai pagar a placa dele. Eu falei, quanto que você quer por ter amassado sua placa? Quero R$300. Me dá o número do seu Pix que eu vou passar para você. Na hora eu passei o Pix para ele. Faz falta R$300 para mim? Muita falta. Claro que faz. Mas eu vou ficar discutindo com o sujeito no trânsito, tresloucado porque a placa dele amassou um pouquinho. Então, Marcos, nisso, a escala de valores da sociedade hoje, ela é assim. O ser humano tem menos valor do que um veículo. E aí o sujeito enlouquece se alguém arranhar o veículo dele. Não é? É isso, é verdade ou não? Olha, eu vou fazer um comentário aqui e a audiência vai achar que a gente está provocando alguma discussão política, mas não é. É o entendimento da vida. As pessoas não prestam atenção mais, não têm curiosidade mais. Eu vou fechar o programa de hoje sobre o tema do coração. Mas eu quero fazer uma provocação porque nós fizemos uma homenagem hoje ao Dia Internacional do Mandela. Mandela, assim como o nosso querido professor Carlos André, que foi citado aqui, representa uma raça que para mim eu tenho uma paixão. Ela é a raça negra. Não porque é negra, porque eles souberam ser herói da resistência. A raça negra, com todos os preconceitos, com todos os, vamos dizer assim, a negatividade energética que se carregou, porque sempre era rotulado de os menos capazes, como animais de trabalho, mas tem muita gente que demonstrou que a inteligência não tem cor, que o amor pela vida não tem cor. E se a gente for, inclusive, alguns brasileiros, como a gente sempre gosta de falar aqui, que é um ícone mundial, Machado de Assis, representava essa raça. Assim como o nosso querido professor Carlos André representa essa raça. Então tudo está dentro de você. E aí o Mandela, que é o homenageado do programa de hoje, Dia Internacional do nascimento dele, 18 de julho, passou 27 anos preso. Preso e livre, porque ele fez com que sua consciência, sua mente, vivesse e respirasse a liberdade mesmo dentro da prisão. Ele não se vendeu e não comprometeu aquilo que ele acreditava que era a verdadeira essência de um ser. Tanto que saiu, virou um ícone mundial e foi presidente do seu país. Então, prender alguém não representa que você está prendendo as suas ideias. Prender alguém não quer dizer que você está limitando a sua arte de viver. Muitas vezes você está cometendo uma injustiça. Isso não quer dizer que todo mundo tem direito à liberdade de comportamento. Isso é para a gente refletir
que a pior prisão é essa que nós estamos vivendo nesse momento na sociedade, de viver preso a uma ilusão da vida, de viver preso a uma falsidade da vida, e não verdadeiramente respirando a liberdade de ter o maior patrimônio que a humanidade tem, que é a vida para viver. Então, uma reflexão sobre isso. Você está preso em um carro, você está preso em um status, você está preso em uma fama. E o que isso faz com que você esteja vivendo melhor? Então, a gente refletir sobre isso. Eu estou preso a um matrimônio, a um relacionamento. Tem gente que toma remédio para suportar o relacionamento. Então, isso é liberdade? Isso é um relacionamento ou é uma prisão? Então, preso a um emprego que você não tem a menor satisfação de ir e poder executar o que você está fazendo. Então, é hora da gente refletir e saber o que é verdadeiramente a liberdade de viver, porque a liberdade é a arte de viver. Então eu celebro os artistas sempre, que eles não estão preocupados com o resultado financeiro, eles estão preocupados com a essência da arte. Não? E todo mundo é artista, nós viemos, né? A vida tem uma coisa muito bacana que é o seguinte, dentro do calendário galáctico do Tzolk'in, a estrela é o representante de Deus, porque a estrela é arte. E quando a gente fala Deus, essa energia criadora, porque cada um tem seu entendimento de Deus, e não a humanização de que fizeram de Deus. E nós somos sementes, ninguém nunca entendeu isso. E a semente também é uma arte, porque ela se explode, ela se arrebenta para poder florir, para poder nascer. Mas a gente quer ser intocável, a gente não pode ter tristeza, a gente não pode ter angústia, tudo tem um motivo, se for em função da liberdade e de você descobrir a verdadeira arte de viver. Saia dessa ilusão de que a vida não tem sofrimento, sofrimento faz parte, até para você se superar. O medo é para você dominar, e não para ele te dominar, como diz o Mandela no seu discurso. Então isso é celebrar a vida. Então às vezes até o Chico Xavier tem uma passagem icônica, divertida, ele dentro de um avião e o avião tem uma turbulência e ele começa a rezar alto, eu falo, mas você acredita na eternidade, na reencarnação, você é um espírito e você está com medo de morrer? Eu falo assim, não é porque eu gosto demais da vida. Então é isso, a gente tem que aprender a gostar da vida. Percepção e realidade, Rosemar. Não, é bom a gente falar sobre isso, Marcos Luiz, porque às vezes tem essa impressão, se você está perdido, se você está perplexo com o mundo, se você está ansioso, se você acha que não chegou a algum lugar que gostaria de chegar, bem-vindo ao time. Todos nós somos assim. Agora, o que diferencia uma pessoa de outra é a capacidade que você tem de ter a inteligência emocional para enfrentar esses problemas conhecendo a si próprio. E eu digo, professor, mude, vai mudar para o interior, muda para o interior do seu interior, que até uma música muito linda, né? E você vai entender que está tudo ali. Mas eu pergunto para você, Cabritinho, então você sempre fez isso, tudo? Mas não, eu não fiz. Eu tardiamente percebi que isso era possível e que isso deveria ser feito cada vez mais com mais qualificação, e lamento que não tenha descoberto antes. Aí eu pergunto para você, eu tive sofrimentos terríveis pela minha falta de consciência de perceber que isso deveria ter sido feito? Sim, mas sempre há um momento para você acordar. E o meu momento existiu, talvez eu não estava maduro o suficiente para poder fazer isso. Então todo mundo tem o seu momento de se libertar, fala, não, eu não ligo. Agora uma coisa sim, Marcos, eu nunca liguei porque o pessoal diz. Isso é verdade, jamais. Se fosse ligar, eu tava maluco, porque cada um dá um palpite sobre o que eu faço, né? E aqui também nós temos isso. Então, eu acho que siga a sua vida sem fazer o mal para ninguém,
fazendo bem a quem você pode fazer. Isso é um grande segredo para viver bem. Muito bem, o grande segredo para viver bem é você saber que viver é essencial. É por isso que você tem que fazer uma viagem pelo mundo da qualidade de vida, que é o novo projeto que a GPL Incorporadora, que acredita que viver é essencial, trouxe para você aqui no bairro da Nova Suíça. Trip World Home. Embarque nessa viagem, apartamentos de 66 a 110 metros quadrados com penthouse, um sucesso de vendas no mercado imobiliário, porque o bairro é uma grande oportunidade de você viver com ruas arborizadas, vizinhança, padarias, conectado com Vaca Brava, com a Serrinha, com Areião e perto de tudo que você precisa, mas vivendo uma maravilhosa viagem no mundo da qualidade de vida. Então embarque nessa viagem. Trip World Home, um empreendimento GPL Incorporadora. Quer saber mais? @GPL Incorporadora, porque viver é essencial. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Diálogos, mas vamos fazer algumas provocações nesses últimos minutos, porque é muito interessante a gente olhar em volta, olhar o que está acontecendo e a gente começar a ter uma lente de ver o outro lado da vida. Assim como a gente olha, tem as irritações, tem essa correria, tem essa angústia, mas a gente percebe que nós estamos num mês onde se celebra a temporada do Rio Araguaia, por exemplo. As pessoas esvaziaram a cidade, porque estão todos no Rio Araguaia, celebrando a vida. Porque tem gente que tem uma conexão com essa natureza e foram desde meninos criados com essa aventura de mês de julho é mês de Araguaia. Mês de julho é mês de férias. Tá? Então aquilo, quando a gente era criança, o mês de férias era assim como se fosse a conquista do céu, do paraíso. Passar um mês sem ir na aula, acordando mais tarde, fazendo as brincadeiras, reunindo com os amigos. Então, vamos recuperar essa essência de ser humano, de poder parar um tempinho, tomar um café com um amigo, conversar sobre coisas que a gente sonha, sobre coisas que a gente gostaria que acontecesse. Celebrar a vida, fazer uma visita para uma pessoa que faz muito que você não vê. Rever os amigos, falar que são importantes, cara, porque você sumiu. E muitas pessoas, às vezes, que tiveram um processo na infância com os amigos de colégio, do primário, e aí todos se perderam, falar, onde será que está aquele cara que era tão meu amigo, que a gente jogava futebol junto? O que foi feito da vida dele? A gente não tem mais essa energia. E eu estou falando isso porque eu vou te fazer uma provocação novamente. Tem uma série na Netflix, que é uma nova mulher, de uma roteirista maravilhosa, que é a Núria, inclusive o Centro de Excelência em Constelação Familiar ou em Constelação Sistêmica, da qual nós falamos aqui, a Dagmar, que é um fenômeno, uma referência nacional e internacional. Ela é vice-presidente. E o Centro de Excelência está fazendo uma live no dia 21, com a roteirista Núria. E a história dessa série, Uma Nova Mulher, se pauta em 3 amigas inseparáveis que se conheceram na adolescência. É a coisa mais linda de se celebrar. Parece até uma coisa infantil, uma série infantil, mas a gente se emociona e fala assim, eu perdi isso, né, da minha vida, dando importância a tantas coisas bobas e estou esquecendo de viver. Então celebre a vida, resgate a sua essência, deixe a sua criança voltar de novo a ser a comandante da sua vida. A sua criança, ela é a mais adulta do seu ser, porque ela não tem desejos, ela tem curiosidades, ela tem despertares. Então desperte para a vida. Percepção e realidade, Roseval. Mas isso, o professor André disse que tudo em excesso atrapalha, né? Eu já fui por Araguaia, mas não vou mais há décadas, por uma questão de excesso de querência, de alguém que gosta demais de mim e eu não gosto.
disso. Os mosquitos do Araguaia me adoram. Eles se deliciam com a minha presença. E eu, como não gosto deles de forma alguma, eu fico fora disso, que me inclua fora disso, o Araguaia. E é só por isso. Eu adoro o Araguaia se não tivesse tanto mosquito. Aí tem gente que fala, não, diminuiu nada. Eles gostam de mim, gostam do meu sangue. Mas tudo que você está dizendo aí, Marcos Vinícius, essa coisa que a gente perde a essência, é também atrelada aos nossos medos. Porque é o seguinte, você adquire, por exemplo, uma condição social que você lutou muito por ela. Eu digo, por exemplo, e sei que você foi assim. Marcos, isso, quando que você pensou que você poderia ter um veículo automotor, possante, qualificado, meu veículo? A gente mal podia comprar uma bicicleta, era ou não era? Quanto que você pensou que a gente podia ter umas camisas maravilhosas? E a gente o que faz? Tem camisa demais hoje, não é? Então, a gente não quer perder isso. Então o que a gente faz? A gente fica com medo de tudo, porque você tem medo de perder o status e a condição econômica que você alcançou. Esse é um medo que eu acho que atrapalha muita gente. Por que você não larga tudo e vai encontrar com um amigo que você não vê há muitos anos? Cara, eu não posso largar isso aqui não. Como é que eu posso deixar o que eu estou fazendo? Mas isso é de todo mundo. Cada um tem que encontrar uma forma de achar cada vez mais espaço para fazer aquelas coisas gostosas que a gente tem que fazer, não é? Eu entendo que isso é um problema para mim muito grande, que é a questão de tempo, e para todo mundo. Agora, é preciso ter uma consciência para dar umas escapadas boas desse tipo de armadilha que todos nós nos jogamos nela, não é verdade? Muito bem. Eu quero celebrar hoje também, para finalizar o programa, hoje é dia de celebrar a independência da Colômbia. É 18 de julho, feriado nacional da Colômbia, aqui na Embaixada da Colômbia em Brasília, uma celebração especial, geralmente com banda, com música, e todos os colombianos do país se reúnem. Eu fico agradecido, eu sou sempre convidado especial para participar dessa celebração e quem sabe eu me motivo a pegar a estrada mais tarde para poder cantar o hino nacional colombiano e celebrar com os meus amigos da minha segunda pátria. Então fica aí a homenagem do Show da Manhã ao dia da independência colombiana. Será que dá tempo? Que pediram para me te perguntar uma coisa. Será que dá tempo? Dá tempo, diga. É porque você viu aquele coro racista que a Argentina fez com a Colômbia. Com a Colômbia. Aí, sabendo que você é muito ligado à Colômbia, umas pessoas me pediram, pergunta o Marcos nisso, o que ele achou daquilo, frente ao fato que o Milei achou que estava tudo certo e até demitiu o cara que pediu pro Messi e alguém pedir desculpa, né? Falou, pergunta o Marcos isso, que ele é ligado. Agora, eu nem sabia que aquele refrão racista se aplicava à Colômbia. É porque é o seguinte, há uma rivalidade muito grande entre colombiano e argentino, porque sempre a Argentina não se considerou latino-americano, um país mais europeu do que latino-americano. E os colombianos também, por sua vez, não ficam atrás, principalmente quando a Argentina começou nessa crise, muitos argentinos buscam a Colômbia como refúgio. Então, ou seja, e no futebol há uma rivalidade onde tem um pouco mais de energia para se extravasar e replicar algumas coisas. E todos torceram pela Colômbia e não pela Argentina, né, no momento da decisão da Copa América. E a Argentina realmente entrou em campo acreditando que a Colômbia seria a vencedora. E por coisas que só o futebol explica, a Colômbia jogou muito melhor, teve oportunidade de mais gol, mas não converteu e tomou um gol no último minuto da prorrogação. E aí foi o desabafo do grupo, né? Então aquilo fez com que todas as redes sociais hoje corresse o mundo e aí politizaram o processo, como em todo lugar. Mas entre eles, jogadores, são coisas igual quando terminam a partida, você curte um com o outro e depois está tudo certo, vamos embora. Mas como, assim como no Brasil, assim como no mundo está tudo polarizado, resolveram pegar e politizar esse processo. Mas isso é coisa que em 2 dias já se esquece,
porque cada um vai cuidar da sua vida, assim como no Brasil e na Argentina os jogadores jogam em outros lugares, e aí o pessoal fica só na polarização, enquanto os astros e os artistas estão celebrando a vida da forma como eles acreditam. Então é mais uma manifestação de polarização que a gente deveria combater, porque eu acredito que se as pessoas conhecessem a essência da América Latina, nós nos uniríamos mais. Eu, inclusive, quando tive a oportunidade de participar de uma eleição na Colômbia no segundo turno com o presidente Juan Manuel Santos, na sua reeleição, eu promovi uma coisa que eles ficam meio assustados. Eu falei, olha, se vocês entendessem hoje a força de 3 ou 4 países da América do Sul e criasse um bloco econômico e político com esses 3 países, a gente teria uma força global muito maior. Imagine um bloco onde estivesse Colômbia, Brasil, Peru e Argentina. Então, nós estaríamos falando de um outro PIB, de um conjunto de população, de oportunidade de negócio que superaria o México. Então, é essa visão que às vezes a gente tem que ter. Eu, inclusive, é muito importante essa Copa América, conforme nós falamos aqui no dia do programa com Carlos André, porque ela é uma homenagem ao Simão Bolívar, né? Por isso chama Copa Libertadores da América. Então a gente precisa começar a ter mais curiosidade, celebrar mais e a gente ter mais irmandade. E hoje tem o Uruguai, que é um outro país que deveria se juntar, né? Porque está fazendo o seu trabalho, é uma potencialidade num país muito pequeno, menor do que Goiás, né? Mas tem uma representatividade hoje muito grande. Então a gente tem que começar a ter um ativismo da felicidade e poder fazer com que a gente perca esse complexo de separatismo, de polarização e principalmente de cachorro vira-lata, como dizia o nosso querido Nelson Rodrigues. Eu tenho que terminar o programa, mais 1 minuto para você, já que você fez uma pergunta já no final. Percepção do programa, diálogo dos ativistas. Ô Marcos Vinícius, é bom a gente... A quilometragem, eu gosto de falar quilometragem porque a vida é medida por onde você anda, como você acelera, como você freia, como você faz as curvas da vida. Ela nos dá alguma coisa muito bonita, que é a capacidade de raciocinar e talvez, se nós fôssemos como os orientais, de dar conselhos realmente de vivência. Porque se tiver uma coisa inteligente, não é aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros. Então, eu gosto muito de dizer, olha, eu errei aqui, não fazendo o que poderia ter feito há muito tempo atrás. Aprenda com meus erros. Então, aqui, na verdade, a gente está dando algumas... Não são orientações, a gente está desabafando o que aconteceu conosco, para ver se a pessoa pode aprender com os nossos erros e com nossos acertos também, não é? Ou eu seja, gosto muito desse papo nosso. Diálogos. Diálogos Então, de um jovem Rosenval com um velhinho Marcos Vinícius. perfeitamente. Então eu tenho que terminar o programa, eu termino sempre com o mantra da líder, design feito para viver, que tudo que é feito para viver é mantra aqui no Show da Manhã. E a líder sempre afirma que quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, o sucesso é garantido. É por isso que a líder faz uma homenagem à casa, à sua casa. Não é só onde você mora, é onde você é, quem você verdadeiramente é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver traz soluções personalizadas e exclusivas para a sua casa ficar sempre do seu jeito. Tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer a loja aqui na Avenida T2, o showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa-cor com soluções para todos os seus ambientes, os ambientes da sua casa. E é do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Então, design com a alma brasileira, só Líder. Design feito para viver. Quero agradecer a audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Lembrete, você tem que participar da FEICAM, a feira que está acontecendo em Caldas Novas, de inovação, tecnologia, comércio, tudo que você precisa, e inclusive você fazer um relacionamento com essa região que hoje faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo. Então, em Caldas Novas, até o dia 20, FEICAM, participe.
Quero agradecer a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, Nauali, Paulo, mais Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas com a Jovem Pan Centro-Sul. E um beijo no coração, porque amanhã tem mais. Até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan.